Espero que os irmãos estejam mais ou menos lembrando o motivo e o que nós estamos aqui meditando. Né? O meu esforço e meu movimento na aproximação desse trecho de 1 Coríntios 1, quero relembrar os irmãos disso, é da ameaça que temos de anularmos a cruz de Cristo. Paulo está falando que algumas coisas que nós podemos fazer, nós tiramos a eficácia, o poder daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Isso é alguma coisa que se dá sempre na esfera da fé. Um conjunto de informações que nós tomamos posse dela e isso transforma e revoluciona a nossa vida, muda a forma como nós enxergamos tudo, as pessoas, o sistema, nosso destino, nosso corpo, nossas decisões. A cruz de Cristo é o poder e a sabedoria de Deus para nós. Então, ao longo dessas reuniões, nós fizemos um esforço de aproximarmos historicamente da cruz de Cristo, essa última semana do nosso Senhor na Terra, vinculando, então, a história com alguns textos aqui em 1 Coríntios capítulo 1. Na primeira reunião falamos de uma informação que ela é muito importante, nós temos revelação dela, é que Deus escolheu as coisas pobres, humildes e fracas desse mundo. Deus não escolheu as coisas fortes, poderosas, ricas desse mundo para manifestar a sua glória. E me parece que esse assunto ele tem muito a ver com o que nós vamos meditar hoje, com respeito à loucura dos gentios. Na continuação do texto, a gente vê o Senhor Jesus, naquela última semana dele na terra, purificando o templo, levantando um protesto visível, contundente, a toda estrutura religiosa que Israel havia construído. Nós temos um testemunho, um relato que o Senhor Jesus chora quando se aproxima de Jerusalém. E também temos um relato que nessa última semana do Senhor na terra, ele sempre escolheu Betânia, um pequeno vilarejo próximo de Jerusalém, para descansar, para reclinar sua cabeça, ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Essa informação ela é uma bússola, ela ilumina bastante coisa nas nossas decisões de vida, me parece, né? Que o Senhor fale aos nossos corações sobre essa informação. Na última ceia, o Senhor ele pega o cálice e fala: esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue feito com o meu sangue, bebei dele todos. E Paulo aqui está dizendo também aos coríntios que o Senhor Jesus se nos tornou da parte de Deus. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação, ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa redenção. Jesus Cristo não é um guru para nós. Jesus Cristo não é alguém que nos ensina um caminho. Jesus Cristo não é um rabi, um mestre. Jesus Cristo é a nossa própria vida. Vida cristã é tomar posse dessa vida. Como Irineu certa vez disse, Jesus, ele andou nessa terra na semelhança da vida humana para entregar para a humanidade a sua vida e agora o ser humano poder viver na semelhança da sua vida. Nisso se manifestou o amor de Deus pelo fato de ter ele enviado o seu Filho para que vivamos por meio dele. Vida cristã é permitir que a própria vida do Filho de Deus dirija a nossa vida e vivamos em novidade de vida por meio do poder do Espírito Santo. É o sangue que o Senhor Jesus fala: bebei dele todos. Não é mais uma aliança com sangue de bois, de novilhos, de ovelhas, aspergido. É um sangue do Filho de Deus bebido, porque é uma vida que nós tomamos posse dela. E aqui nós chegamos no versículo 23 do capítulo 1, quando fala: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, na última sessão, falei sobre essa primeira parte. Escândalo para os judeus. A cruz de Cristo foi escandalosa para os judeus. O Senhor, ele nos mostra que todas essas situações do Velho Testamento e da Velha Aliança, na verdade, são sombras que apontam para uma nova aliança feita em Cristo Jesus. E ele fala: tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês conheceram, a forma como vocês se relacionaram com Deus, era um tipo, não é a realidade. A realidade sou eu. Por isso eu vos afirmo,
que em 3 dias eu vou destruir esse santuário e eu vou reedificar uma nova casa. É uma nova realidade, feita por meio do meu sangue. Então já não é mais um lugar santo com pessoas intermediárias entre Deus e os homens, oferecendo regularmente sacrifícios a Deus, né, para que nós possamos ter acesso a Ele. O Senhor Jesus quebrou isso. E tudo isso que nós lemos e estudamos e até apreciamos do Velho Testamento, na verdade funciona como um tipo para nós. Nós conseguimos entender o grande valor do Cordeiro de Deus e da sua obra, porque nós temos o Velho Testamento para estudarmos, para meditarmos naquilo que Deus apontava como figura. Mas o Velho Testamento era alguma coisa que apontava para um novo. O escritor de Hebreus fala isso. Ele fala, se nós falamos de uma nova aliança, é porque a velha aliança ela está prestes a desaparecer e ela é incompleta nas consequências de eternidade para o ser humano. Então chegamos aqui nessa expressão, loucura para os gentios. A cruz de Cristo é escandalosa para o religioso e ela é uma loucura para as pessoas que não conseguiram ter seus olhos abertos para o reino de Deus. Fiz essa sugestão para os irmãos, então é apenas mesmo didática, em que nós buscamos a experiência do Senhor Jesus diante do Sinédrio, como figura dos judeus, e a experiência do Senhor Jesus diante de Pilatos, como a figura dos gentios. Então o Senhor, à medida que ele vai em direção ao Calvário, ele é examinado, escrutinado pelos judeus e leva a bomba. Os judeus não o aceitam e a acusação principal deles é: como é que você diz que vai destruir o santuário? Demorou 56 anos para ser construído. Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reconstrói. Se tu és filho de Deus, faz isso. E nós temos então Pilatos também fazendo um julgamento do Senhor Jesus. E aí fica a sugestão para os irmãos considerarem. É uma das muitas possibilidades da riqueza do texto, é entendermos o reino de Deus e o rei que Deus estabeleceu nesse reino, que é o rei Jesus. Então, se os irmãos puderem abrir em João, vamos aproveitar que nós estaremos em João. Eu gostaria de ler um versículo anterior, aqui no capítulo 12. Eu não sei como os irmãos leem, mas João 12 é um capítulo de muita euforia, na minha opinião, né? Os discípulos eles estão muito impressionados, as coisas parecem que estão dando muito certo na perspectiva humana, né? O Senhor Jesus entra em Jerusalém, o povo bate palma, aclama, coloca folhas de palmeiras no chão, bendito é o que vem em nome do Senhor, todo mundo celebrando, né, Jesus de Nazaré. E dentro daquela alegria, daquele júbilo, né? João, como eu mencionei anteriormente, João disse que um dos principais vetores e forças que levou o povo a celebrar a Jesus Cristo é a informação de Lázaro. Lázaro havia ressuscitado dos mortos, tinha ficado 4 dias morto. O Senhor ressuscita Lázaro e essa informação correu como pólvora na região de Jerusalém. E Lázaro está com o Senhor e as pessoas olhavam para ele e o pessoal falava, era aquele ali, ó, que está vivo, andando, conversando. Estava morto por 4 dias. E o povo então começa a celebrar Jesus, começa a adorar o Senhor. E dentro daquela agitação do povo, alguns gregos vieram e falaram, ó, queremos conhecer Jesus, queremos ver Jesus, queremos conversar com ele. Os discípulos do Senhor falam, nossa, agora... se Jesus e a sua mensagem chegar na Grécia, o berço da sabedoria e da filosofia humana, então ninguém vai nos segurar mais. E nesse contexto de alegria, o Senhor para e fala, se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir fruto. Chegou a hora. Não é hora de popularidade humana. É hora de eu me oferecer como sacrifício. E aí no versículo 31 do capítulo 12, o Senhor fala, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, se os irmãos puderem avançar um pouquinho, no capítulo 18,
nós temos o relato da conversa dele com Pilatos. Se os irmãos derem uma estudada nos outros evangelhos não há um diálogo do Senhor com Pilatos, né? Mateus, Marcos e Lucas são muito sucintos na descrição dessa entrevista. Basicamente, os três falam a mesma coisa, né? Os judeus entregam Jesus para Pilatos, o acusando de não se sujeitar ao reino de César. E ele está propondo um outro reino. E Pilatos, então, quando conversa com o Senhor, fala: és tu o rei dos judeus? Né? Nos 3 primeiros evangelhos, o Senhor fala: tu dizes. E Pilatos percebe que ele não consegue desenvolver um raciocínio mais profundo com o Senhor a respeito disso. Mas aqui em João nós temos um pouquinho mais, né? Um desenrolar um pouquinho maior da conversa deles. Eu queria só destacar o versículo 36. Então, João, capítulo 18. No versículo 35 fala assim: Pilatos replicou: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O Senhor fala aos nossos corações. O reino do Senhor não é desse mundo. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, Paulo faz menção desse diálogo do Senhor Jesus com Pilatos. Então, no versículo 12 de 1 Timóteo 6, Paulo aconselha seu filho na fé: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Exorto-te perante Deus e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, a Tua palavra está diante de nós e como precisamos ter nossos olhos abertos. São versículos que conhecemos, são histórias que sabemos, são verdades que estão na nossa mente, mas não estão no nosso espírito. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que governará todas as coisas muito em breve. E nós temos esse privilégio de já sermos súditos do Rei Jesus. E sinalizarmos que o reino de Deus chegou e pertencemos a Ele. Mas isso só é possível se o Senhor abrir nossos olhos espirituais, hein? Para que nós não sejamos enganados pelo príncipe da potestade do ar e andemos segundo o curso desse mundo. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a sugestão que eu dou para considerarmos que o Evangelho do Senhor Jesus, especificamente a cruz de Cristo, é uma loucura para o mundo. O mundo não consegue fazer essa conta, o mundo não consegue compreender, se dá justamente na revelação de uma outra esfera de operação divina que não dialoga e não tem vínculo com as operações do reino dos homens. É muito importante a gente perceber isso, porque é muito fácil nós desejarmos e buscarmos a manifestação do reino de Deus nos parâmetros do reino dos homens. Mas o Senhor Jesus fala para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é daqui. Você está tentando medir uma queda de braço comigo? Eu sou rei de um outro reino. E
essa história do reino de Deus, principalmente aqui nos evangelhos, ela vai passando pelos evangelhos inteiros. E nós percebemos que esse assunto, ele é um assunto que os discípulos em Atos também estão em meditação. Porque desde Mateus 3, quando João Batista inicia seu ministério, e Mateus 4, quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, eles iniciam os ministérios deles pregando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deus vai manifestar o seu reino. E todo reino tem um rei. Todo reino tem alguém que governa nesse reino. Todo reino tem seu conjunto de ordens, de regras, de valores. Todo reino tem coisas que ele abomina e despreza. Todo reino tem coisas que eles louvam e buscam. O Senhor, ele, em Mateus 12, nós temos também essa sentença muito impressionante, né, que parece-nos ser também um momento muito crucial do ministério dele entre os judeus. Já vimos isso outras vezes. O Senhor, em Mateus 12, quando os sacerdotes, os fariseus, quase como eles fazem um julgamento do ministério de Jesus Cristo, eles avaliam o que ele tem feito, não apenas suas palavras, mas também a manifestação das suas obras. Eles sentenciam. A nossa conclusão é que Jesus não vem da parte de Deus. E todos os sinais e poderes que ele faz é mediante o poder de Belzebu. Parece que há uma sentença aí. O Senhor, ele traz uma palavra também muito impressionante. Ele fala, olha, se eu estivesse trabalhando contra Satanás pelo poder dele, então é uma casa dividida. Como que uma casa dividida vai subsistir? Mas, irmãos judeus, se tudo que eu tenho feito é mediante o poder de Deus, então saibam que o reino de Deus chegou até vós. Eu sou o rei. Eu sou aquele que tem toda a autoridade. Eu não expulso demônios mediante mandinga, feitiçaria, macumba, poderes de manipulação espiritual dessa terra. Eu expulso demônios pelo poder de Deus. Porque eu sou o rei desse reino que chegou. E esse reino chegou até vós. Em Lucas 17, também quando os discípulos perguntam para o Senhor, falam, onde está o reino de Deus? Onde que nós encontramos? Será que se eu colocar no Waze, reino de Deus, eu chego lá? O Senhor fala o quê? Não perguntem sobre isso. O reino de Deus não está num lugar visível nessa terra, onde você pode ir até o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Vós fostes chamados. Vós saístes do reino das trevas e agora vocês pertencem ao reino de Deus. Vocês são o sinal do reino de Deus. A igreja é o sinal histórico do reino de Deus nessa terra. É como se o Senhor Deus, Pai, enviasse o seu Filho, o Filho envia o Espírito Santo e agora o Espírito Santo envia a igreja para sinalizar que o reino de Deus está entre os homens. O reino de Deus chegou. Jesus Cristo é o Rei. É essa dificuldade que nós temos de entender essa compreensão como se a manifestação do reino de Deus ela se enfraquece no nosso testemunho porque nós temos tentado testemunhar de um reino à semelhança do reino dos homens. Essa confusão grave que gera rupturas na nossa fé, porque nós começamos, se Deus está comigo, por que essas coisas na terra acontecem comigo? Se Deus é por nós, como que essas coisas, essas desgraças, essas desventuras, essas tristezas podem acontecer? E talvez se nós nos ajoelhássemos diante de Jesus, nosso Senhor, e perguntássemos isso a Ele, Ele responderia o que Ele respondeu para Pilatos. É porque o meu reino não é daqui. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros lutariam por mim. Não é essa também uma das conclusões do Senhor quando Ele fala isso para Pedro, ali no jardim do Getsêmani, quando eles tiram as espadas e querem ir para a guerra ali com aquela pequena tropa de soldados que foram prender o Senhor, como se homens com cordas e porretes
pudessem deter o Rei dos Reis. Como se nós, criaturas e vasos de barro, pudéssemos lutar contra o Verbo da vida. Como se nós pudéssemos vencer a Deus. O Senhor fala, vocês não estão entendendo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu clamava ao Pai agora, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvar. Uma média aí, né, de 40 a 60 mil, era 4 a 6 mil soldados, era a média de uma legião romana de soldados. Fazendo uma média, uma conta de padaria aqui, a média de 4 e 6 dá 5, é como se o Senhor falasse assim, eu mando aqui. Se eu falasse, Senhor, entra no reino dos homens e luta segundo as regras deles, o Senhor enviaria agora 60 mil anjos para me salvar. Como se o Senhor precisasse de tantos anjos para entrar no reino dos homens. Porque um anjo o Senhor Deus envia lá no Egito e numa noite esse anjo mata todos os primogênitos do Egito. Porque o Senhor envia um anjo ali no arraial dos assírios e numa noite 185 mil soldados assírios morreram. O Senhor precisa de 60 mil anjos para entrar para meia dúzia de soldados? É porque o Senhor Jesus espontaneamente deu a sua vida. E Ele está falando para os seus discípulos, não olhem as coisas na perspectiva do reino dos homens. Vocês vão achar uma loucura o reino de Deus. Olhem o reino de Deus na perspectiva de Deus. Não faz sentido você tentar viver e tomar posse do reino de Deus pelas regras dos homens. É uma loucura. O que as Escrituras vão dizer para nós, de uma forma muito clara, e nós sabemos bem os textos, é que Colossenses 1,13 é que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que fala 1 Pedro 2,9, né, que agora nós somos raça eleita, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gálatas 1,4 vai dizer que a obra do Senhor nos desarraigou desse mundo. Irmãos, o Senhor ele não está melhorando o mundo. O Senhor não está melhorando o sistema. O Senhor não está melhorando o reino falido, rebelde e pecador da humanidade. Deus está nos tirando disso. Deus nos tira do mundo. Ele não quer essa proposta, na minha perspectiva, na minha aproximação de interpretação das Escrituras, essa proposta ela é equivocada para falar baixo. E ela é diabólica para falar alto. Uma proposta de que a igreja está aqui para mudar o mundo. Não há esse convite para nós. O Senhor não está mudando o mundo. O Senhor está tirando pecadores do mundo e levando para o seu reino. É claro, esses que foram tirados do mundo, eles agora têm autoridade do Espírito Santo e eles podem sinalizar um outro reino, outros valores, mas não para mudar esse mundo, mas para continuar esse trabalho de tirar pessoas desse reino e levá-los para o reino de Deus. Porque de alguma forma todos nós que já nascemos de novo, que também é uma informação muito impressionante, essa de João, né, a conversa do Senhor com Nicodemos, João 3, nenhuma carne e sangue pode entrar no reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem é nascido do Espírito. Esse é um trabalho espiritual. Qualquer esforço humano de entrar nas coisas de Deus é vaidade. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer essa obra de nos transportar de um reino e de nos levar para um outro reino, de nos fazer nascer de novo no Espírito Santo, e agora pertencemos a uma outra realidade, um outro povo, outra nação, com outro futuro, outra esperança, outros valores, outros desejos, outros procedimentos, outras práticas. Então, todos nós que já nascemos de novo,
talvez poderíamos, de certa medida, falarmos que somos como Lázaro. Algum dia, na nossa história, alguns têm poucos anos, poucas semanas, outros já têm muitos anos que creram no Senhor. Mas todos nós poderemos dar esse testemunho, porque nós, Efésios 2:1, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um dia, o Senhor nos deu vida. E Ele nos tirou do controle satânico, do principado da potestade do ar, do curso deste mundo, dessa operação que ainda trabalha nos filhos da desobediência. Um dia, o Senhor Jesus falou o meu nome, assim como Ele falou de Lázaro. Da mesma forma que um dia o Senhor olhou para aquele homem morto e falou: Lázaro, vem para fora. Um dia, cada um de nós, na nossa história, o Senhor Jesus falou: Pablo, vem para fora. Você não vai mais pertencer ao reino dos homens. Você não estará mais debaixo da autoridade de Satanás. Você agora pertencerá ao meu reino. Todos nós, o Senhor fez uma obra impressionante. Todos nós um dia ouvimos: vem para fora. O Rei dos Reis, aquele que tem autoridade, então nos convida a participarmos do seu reino. Temos um mundo com o seu reino, onde as Escrituras vão usar algumas expressões fortes com respeito a Satanás, príncipe deste mundo, uma expressão que aparece muitas vezes, Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Um trabalho do Deus desse século é cegar o entendimento, é impedir que as pessoas que não viram o Rei Jesus continuem andando segundo as regras e os padrões do reino dos homens. O Senhor, Ele abriu os nossos olhos não para que agora vivamos no reino dos homens, desfrutando do reino dos homens, porque o reino deste mundo, o sistema, o mundo que é governado por Satanás, ele ofende profundamente o coração de Deus. Se nós não tivermos nossos olhos abertos para isso, e nós andarmos na carnalidade, é como se o Senhor um dia nos chamou para fora, fomos salvos, batizados com o Espírito Santo, e a gente fala para o Senhor: tem jeito agora de eu voltar a morar e viver como os homens vivem, debaixo da autoridade de Satanás? É a figura do povo de Israel quando no deserto, ao invés de olhar para a terra prometida, começam a olhar para trás e desejar o Egito. É essa a aplicação. Porque o Senhor nos tirou deste mundo. Nós não somos desse mundo. Brinquei quando eu fui na casa do Gesso da Rose, lá na reunião que teve. Eu acho que a gente poderia, alguém falar assim: você acredita em extraterrestre? Você acredita em ET? Falou: prazer. Eu não sou desse mundo. Eu vivo nesse mundo, eu ando mas eu não sou desse mundo. Todas as minhas decisões, todas as minhas intenções, toda a minha agenda se dá em direção ao reino de Deus. Porque eu não sou desse mundo. E o que as Escrituras nos dizem de uma forma muito clara, e eu não sei porque nos gera essa estranheza, na continuação aqui de João 14:15, quando o Senhor vai falar do Espírito Santo, ele vai falar que ele enviaria o Espírito Santo e o mundo não pode conhecer. Aqui em 1 Coríntios 2, Paulo ele vai dizer que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode entender as coisas de Deus, de maneira que quem está no mundo não pode compreender. Não pode, irmãos. Não dá para a gente exigir do incrédulo que não tem o Espírito Santo de Deus uma vida semelhante à nossa. Pensar como nós pensamos e viver como nós vivemos. Porque não está em nós esse mérito, mas está no Espírito de Deus que habita em nós. Que abriu os nossos olhos e nos fez enxergar um outro reino. Então, lá em João também, 1 João 4, João vai falar: olha, o mundo, quando ele fala do espírito do anticristo, ele fala e o mundo recebe e o mundo entende porque é dele. E quando o Espírito de Deus fala, o mundo não pode receber, porque é loucura para eles. Quem recebe a voz do Espírito Santo? A igreja.
Então, irmãos, a ideia de sermos triunfalistas e fazer com que Brasil, Argentina, Japão, o mundo todo pertença ao Senhor, com esse sistema levantado, isso não pode acontecer, isso não vai. As profecias vão dizer, chegaremos aqui, né, em João 12, 31. O Senhor será o rei de todas as nações. Isso vai acontecer, irmãos. Mas antes disso, a Babilônia vai ser destruída. Antes disso, o sistema cairá. Antes disso, Satanás será derrotado. Antes disso, todos os inimigos do Senhor sucumbirão diante da autoridade real de Jesus. Então, nós, como igreja, andamos profeticamente cumprindo o que o Senhor diz em Mateus 16. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, o trabalho da igreja não é voltar para o mundo e viver como os incrédulos, mas é proclamar o reino vitorioso de Cristo e salvar vidas pelo poder do Espírito. E todo aquele que ouve a voz e o Senhor fala, vem para fora, a porta da morte não pode deter. A porta do inferno não tem autoridade sobre aqueles que o Senhor salva. Então, todos aqueles que creem no Senhor e são chamados para fora, é o nome eclesia, ek-kalel, chamados para fora, igreja é isso, chamados para fora. Eu ouvi a voz de Deus, o Criador, que também é o Redentor, que quer ser meu Pai, e ele fala, vem para fora. Eu falo assim, eu estou acorrentado na morte, nos pecados. Não está mais. Isso está quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. A porta do Hades não tem poder sobre a humanidade que segue e busca Jesus Cristo. O que os irmãos conseguem perceber também, o radicalismo desse posicionamento nas Escrituras. É por isso que Tiago 4,4, Tiago fala, adúlteros, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que deseja ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. 1 João 2,15, quando João fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é muito importante que tenhamos essa clareza. Porque João continua o texto dizendo assim, toda concupiscência, ou seja, todo forte desejo, todo anelo intenso dentro de nós, que é segundo a carne, segundo os olhos, ou seja, coisas naturais, e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Nós precisamos ter muita clareza nisso. Permitir que o Senhor esquadrinhe nossos desejos. E temos essa clareza, falar, esse desejo que me persegue, esse desejo que me define, não procede de Deus. Porque o Senhor já falou, tudo aquilo que é desejo das coisas desse mundo não vem de Deus. Eu tenho um sonho, morar em tal lugar, ter tal casa, visitar tal lugar, ir para Disney, comprar um carro. Irmãos, nós precisamos ter muita clareza. Não que os sonhos, essas vontades, elas cheguem a ser pecado, mas quando isso nos domina, isso se torna concupiscência. Isso se torna alguma coisa que nos obstina. Se eu não tiver isso, ou eu vivo para isso, ou se o que me faz levantar de manhã é alcançar esses objetivos, as Escrituras dizem, isso não procede de Deus, isso procede do mundo. Porque Satanás vem com as situações do mundo nos seduzir. Tentar fazer com que o povo que foi chamado para viver em outro reino comece a viver segundo o reino dos homens. E o pior, introduz entre nós heresias destruidoras e mentiras contadas, recortando textos e versículos da Bíblia, que nos faz acreditar que nós temos que tomar posse do melhor desse mundo e viver bem nesse mundo. Então nós temos essa capacidade incrível de, ao ler a parábola do filho pródigo, nosso coração cheio de concupiscência, nós vamos ler ali e falar assim, eu quero ser igual esse filho aqui que foi embora e falou para o pai dele, dá-me tudo que é meu. Uma fé triunfalista, centrada em nós mesmos, aproximando de Deus, exigindo dele as coisas. Porque eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Que o Senhor abra os nossos olhos, porque o Senhor Jesus, ele talvez vai falar,
não, meu reino não é daqui. Pablo, você está interpretando errado meus textos, você está tendo expectativas que ofendem o meu reino, que ofendem a minha graça, porque você está sendo seduzido pelas instruções que você tem escutado do reino dos homens. Os irmãos lembram em Lucas 4, nós temos Mateus 4, Lucas 4, que é a tentação do Senhor no deserto. Em Lucas 4, Satanás não diz isso é muito impressionante. Ele fala para o Senhor Jesus: eu te darei, se você prostrado me adorar, eu te darei as riquezas e as glórias das nações, porque todas elas me foram entregues. Satanás, ele é um usurpador que usa todas as coisas boas que Deus fez contra a própria humanidade, para destruir a humanidade. E ele tem andado nessa terra como um principado, um príncipe que tem enganado e iludido as nações. O que me gera um desconforto e um constrangimento é que eu não deveria ser enganado, né? Eu não deveria ser levado pelos conceitos humanos e os valores humanos de propósito de vida. Porque o reino de Deus foi inaugurado em Cristo. E os meus olhos foram abertos para pertencer a um outro reino. Um reino eterno que em breve se tornará visível aqui na terra. E essa loucura, né? Pilatos, é muito interessante, depois os irmãos leiam lá as histórias, né? Pilatos, ele realmente faz muito esforço para soltar ao Senhor, né? Em Mateus vai dizer que a esposa de Pilatos teve um sonho de noite. Uma noite anterior, e ele fala assim para Pilatos: olha, eu não sei quem é essa pessoa que você vai julgar, mas em sonho eu vi, ele é justo. Oh, não entra nessa, Pilatos. E Pilatos, ele foi tentando livrar o Senhor, e as coisas não compreenderam. Até o momento que ele traz uma bacia, lava a mão e fala: olha, eu estou livre do sangue desse inocente. E os judeus falam assim: caia sobre nós o seu sangue. Somos nós. Na continuação desse texto de João 18, quando o Senhor está dialogando aqui com Pilatos, né, Pilatos, ele fala assim: vocês querem que eu crucifique o vosso rei? Pilatos, sem saber, ele estava profetizando. O que eles respondem? Ele não é o nosso rei. O nosso rei é César. O nosso rei é o governador desse mundo. É o Senhor das trevas, que me oferece coisas nesse mundo que tem me seduzido. E quando o nosso coração ele está diante, né, do Rei dos Reis, o Senhor Jesus e César, e nós escolhemos o reino dos homens e nos submetermos à autoridade diabólica, nós estamos anulando a cruz de Cristo. E nós estamos como que crucificando o Senhor novamente para nós mesmos, para usar essa expressão dura de Hebreus 6. Eu queria, nesses 20 minutos que eu tenho, mencionar 2 personagens que aparecem aqui para os irmãos também refletirem, porque eles falam muito também da nossa decisão de fé. A primeira pessoa, né, o primeiro personagem é Judas Iscariotes, porque no meio desse processo, enquanto o Senhor está sendo traído, né, o Senhor é traído por Judas no jardim, ele é levado para ser julgado, e quando ele é condenado, Judas percebe tudo isso, né, Judas ele se apresenta aos sacerdotes que haviam negociado com ele, e ele devolve as 30 moedas de prata que ele havia vendido o seu Senhor. Me parece que Judas Iscariotes é um daqueles personagens que ele não é tão distante da nossa história, como nós achamos. Judas foi um dos discípulos do Senhor que acompanhou o ministério do Senhor desde o seu batismo. Era um dos critérios para ser apóstolo. E imaginem, irmãos, de toda a multidão, tem um filtro, um funil. Dessa multidão começaram a ter pessoas que seguiam o Senhor, que eram os discípulos. Dos discípulos, o Senhor envia 70, né, de 2 em 2 para pregar o evangelho. Dos 70, o Senhor escolhe 12. 12 homens, a quem a igreja batizou e começou a chamar de, né, os 12 apóstolos.
Uma expressão que aparece em Atos, Coríntios, né? 12. Os 12. São os 12. Jesus escolheu 12 para que por meio deles, né, o evangelho pudesse ser pregado, e Judas foi escolhido. Não somente isso, Judas entre os 12, só um mega, quase desnecessário parêntese. Dos 12 haviam 3, né? Pedro, Tiago e João. E dos 3 havia um, João. O discípulo a quem o Senhor amava, da intimidade do peito, do colo, em que Pedro olha para João e fala: isso aí eu acho que só você pode fazer essa pergunta. É porque, mesmo todos nós sendo discípulos de Cristo, há aqueles que aprenderam o caminho da intimidade com Ele. Desejemos ser discípulos que amam o Senhor e são amados por Ele. Fecha parênteses. Judas, ele tinha um ministério, ele levava a bolsa das ofertas dos apóstolos. Então, várias pessoas, Lucas fala que muitas mulheres ricas creram no Senhor e ajudavam e sustentavam ele financeiramente. E esse dinheiro, né, era colocado numa bolsa que Judas Iscariotes, ele que administrava os recursos. E é justamente uma pessoa que foi chamada por Cristo e tinha um ministério, se corrompeu no seu ministério. Porque justamente aquele que mexia com o dinheiro se perdeu para o dinheiro. Resolveu se vender. João vai dar aquela história, né, quando Maria quebra aquele cântaro de bálsamo, né, de perfume, e lava os pés do Senhor. Judas, ele dá uma cartada religiosa e fala: nossa, poderia ter sido vendido esse perfume e dado aos pobres. E João, já depois de muitos anos, com discernimento do Espírito Santo, fala: mentira. Mentira desse ladrão. Ele não falou isso porque amava os pobres. Ele falou isso porque ele roubava da bolsa. As pessoas davam dinheiro e ele pegava para ele coisas. Ele foi se corrompendo no desejo de ter coisas do reino dos homens, de ser rico como os homens, de ser próspero nas coisas dos homens. Em João 6, bem no início do ministério do Senhor, o Senhor, quando, né, a gente até leu há pouco tempo, quando o Senhor fala, né, o sangue dele é a verdadeira bebida, o seu corpo é verdadeiro pão. Pedro tem esse testemunho bonito: Senhor, para quem iremos? O Senhor responde a Pedro falando assim: eu escolhi a vós outros em 12, porém um de vós é diabo. O Senhor já sabia, desde o início, né, em todos os relatos dos 4 evangelhos, vai nos dizer que na noite que o Senhor foi traído, ele fez menção, para que ninguém pense que o Senhor foi enganado ou o destino passou o tapete. E eu também fico pensando que essa última ceia, ela teve algumas nuances não muito agradáveis para nós. O clima ficou pesado nessa última ceia. Porque os 4 evangelistas dão testemunho que o Senhor, durante essa última ceia, condoído e com um coração pesado, ele olha para os seus apóstolos e fala: um de vós vai me trair. E o que me impressiona muito, os irmãos lerem lá em Mateus 26, é que as escrituras vão dizer que um por um, todos ficaram muito tristes, né? Quem ficaria feliz? E eles começam a perguntar ao Senhor, e Mateus vai dizer que Judas olha para Jesus e fala: mestre, sou eu? Eu fico tentando imaginar a expressão do Senhor. Você consegue? Ô Judas, você será conhecido como filho da perdição. Você será conhecido pela história da humanidade como aquele que traiu e matou a vida por dinheiro. Judas pergunta: mestre, sou eu? O Senhor responde: tu dissestes. Irmãos, quando chegamos aqui em 1 Timóteo 6, Paulo parece que também está tentando trazer isso à memória de Timóteo. Porque um pouquinho antes do versículo 12 que lemos, Paulo fala: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E muitos se desviaram da fé por causa disso. Porque dinheiro, irmãos, bens materiais, acúmulo de coisas nessa terra, é do reino dos homens, não é do reino de Deus. O Senhor precisa abrir nossos olhos. Porque qualquer um de nós fala, eu não sou igual Judas. Judas, nos 3 evangelhos que listam os apóstolos, ele é sempre colocado em último lugar. E nos 3 relatos termina falando Judas Iscariotes, o traidor. Os 3 evangelistas. Eles não deixam passar em branco. Ele traiu a Cristo. Por dinheiro. Quando nós tomamos decisões importantes na nossa vida, por dinheiro. Por trabalho. Quando todo o nosso mover, nosso fluxo de caixa e nosso extrato bancário é decidido pelos bens materiais e conforto nessa terra, nós estamos agredindo o reino do Senhor. E é uma loucura para aqueles como Barnabé, que tendo um campo, vendeu e deu aos pobres. Mas não é isso que Mateus 6 vai dizer? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor Jesus está falando isso num contexto de dinheiro, num contexto de sustento. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus as riquezas. Não se preocupem com o dia de amanhã. São os gentios que se preocupam com essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Isso é do reino dos homens. Vocês pertencem ao meu reino. O vosso Pai cuidará de vós. O problema nosso é que o cuidar de nós, a gente fala, o cuidar de nós eu não vou poder ter as coisas que eu sonho ter. Porque eu acho que Deus, ele fala, não, ele vai cuidar de mim. Mas não com a casa que eu gostaria de ter, com as roupas que eu gostaria de ter, com a viagem. O Senhor, ele fala, busque o reino de Deus. E nesse sentido, a história de Judas ela é um choque para nós, porque se eu leio sem florear a Escritura, a instrução para os pertencentes ao reino de Deus é não acumule tesouros na terra. E aí é dificílimo para nós isso. E nós rebolamos e fazemos uma teologia para lá e para cá para tentarmos nos safar disso. O que seria isso? Não, mas eu preciso ter uma casa. Não, mas agora uma casa de 3 quartos, agora uma casa de 4, agora eu preciso trocar meus filhos, eu preciso ter um dinheiro para sustentar meus filhos. E nós entramos num labirinto para nos justificarmos, e eu não tenho a resposta, já falamos isso outras vezes, me parece que ela é absolutamente pessoal. E eu não posso pegar minha régua e colocar em você, porque eu posso ser bastante injusto. E achar que você é um avarento, e quando a gente chegar naquele dia, o Senhor fala assim, avarento era você, Pablo. Porque a regra, ela não é uma regra para o outro, é para mim. Senhor, tudo aquilo que começa a energizar e me atrair para as coisas dos homens, o Senhor precisa quebrar. Eu quero ter essa coragem. Eu não quero acumular tesouros na terra, eu quero acumular tesouros no céu. Aí os irmãos conseguem começar a perceber a loucura para os gentios. Uma pessoa, como Efésios 4, Paulo fala, trabalhe para ter com que ajudar o outro. Os irmãos conseguem perceber essa loucura? No reino de Deus, você fala, Senhor, me dá saúde e abre portas de emprego para que eu seja uma fonte generosa dos teus recursos para abençoar as pessoas. Loucura para o mundo. Porque o mundo vai falar, retenha, tenha, acumule, viva, desfrute. E o Senhor fala, o rico no meu reino é o que dá. O pobre no meu reino é o rico. Aquele que ganha a sua vida está perdendo. No meu reino, quem decide morrer está vivendo. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, na leitura que eu faço e é o texto que lemos. Falou, Timóteo, tu porém, Timóteo, não imite o reino dos homens, que ficam tentando ganhar dinheiro e viver as coisas dessa vida. Combate o bom combate da fé. Timóteo, lembre-se da confissão que você fez diante de muitas testemunhas. E lembre-se da boa confissão que Jesus fez diante de Pilatos. O meu reino não é deste mundo.
Não tente viver uma vida cristã cheia do Espírito Santo com as regras dos homens. Não vai dar certo. O Senhor precisa romper isso. Trazer revelação. Não sou desse mundo. Não tenho sonhos nesse mundo. Não tenho esperança nesse mundo. Não vivo aqui por causa das coisas desse mundo. Porque o meu rei um dia falou, e eu criei nele, que o reino dele não é desse mundo. Então Paulo, continuando dizendo para Timóteo, ele vai trazer esse consolo para nós. Guarda, imaculado, esse mandato. Eu exorto-te perante Cristo Jesus. Porque ele um dia vai se manifestar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai se manifestar. O reino dele virá sobre essa terra. O reino dos homens será destruído, visão de Daniel. Aquela grande montanha que desce do céu e destrói as nações todas. As estátuas, os reinos de ouro, prata, cobre, barro. Há um reino que vai ser estabelecido. E esse reino é inabalável. E ele durará para todo sempre. E esse reino é o reino de Cristo. Mas neste momento, o Senhor está falando para você e para mim, o meu reino não é deste mundo. Quando você se curva às regras desse mundo, você está se sujeitando à legislação satânica. Você está vendendo a Jesus Cristo por dinheiro. E Judas, ele percebe que loucura e desperdício que é a vida dele. E ele sai para se matar. Nesse sentido, Judas foi até melhor que o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele se arrependeu depois que gastou todo o dinheiro. Judas nem usou o dinheiro. Ele teve essa compreensão. O Espírito Santo falou com ele ali, e ele falou, cara, que loucura, eu matei, eu entreguei um justo. Aí eles falam assim, não, então usa. Não, isso aqui não faz mais sentido. Esse dinheiro não faz sentido sem Jesus. Esse dinheiro, ele não dialoga com o reino de Deus. E ele então devolve esse dinheiro para os sacerdotes. E ele vai se enforcar. E Judas então se torna um exemplo de alguém que se perdeu. Um filho da perdição. O Senhor fala, Judas, era melhor você nem ter nascido. Como é que... E a gente tem essas ligações com os Salmos. O Senhor faz menção disso em João 13. Porque aquele amigo íntimo que comia da minha mesa me traiu. Como é que pode, irmãos, o Senhor ter aberto nossos olhos e nos convidado a uma experiência de um outro reino? De repente a gente começa a negociar com Satanás glória e riquezas das nações e traímos ao Senhor. O segundo personagem que eu queria lembrar aos irmãos é Barrabás, que também me parece que é uma quebra de paradigma. Então Pilatos, as escrituras falam que era a época da Páscoa, então era costume entre os judeus. Roma fazia essa gentileza com eles, de na Páscoa e na festa dos judeus libertar alguém da cadeia e inocentá-lo, perdoar o seu pecado. Pilatos pensou, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou apresentar para o povo Barrabás e Jesus, e eu tenho certeza que eles vão libertar Jesus. E nós sabemos que o povo escolhe Barrabás. E talvez a gente faça uma leitura errada ali de Barrabás nesse sentido. Mateus vai dizer que Barrabás era uma pessoa muito conhecida. Ele não era, como já às vezes a gente escuta, né, um ladrão de galinha, um pé rapado. Barrabás, ele foi uma pessoa, ele era famosa, ele era conhecida, e ele tentou fazer uma rebelião, né, uma sedição. Ele tentou se levantar provavelmente contra a autoridade romana. E, inclusive, nessa rebelião, acabou matando uma pessoa. Né? Então, ele foi homicida por causa da rebelião que ele propôs. Alguns também dizem, né, Barrabás é a junção desses dois nomes do hebraico, Bar, que é pai. Né? Então, Bartolomeu, né, filho, né? Bar é filho. Então, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Bartimeu, filho de Timeu. Né? Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Né? Barrabás é filho de Aba. Aba, que nós falamos nas Escrituras, pai. Filho do pai. O nome dele era o filho do pai. Nós não sabemos se era o nome de nascença ou foi um nome que ele
depois, com o tempo, ele recebeu. E alguns sugerem que talvez ele, com um discurso também triunfalista, uma mensagem de pegarmos em espadas e armas para vencermos a tirania de Roma e trazermos o reino de Deus à terra, ele talvez deu esse nome para ele, falando assim: eu sou filho do pai Abraão, eu sou filho da promessa. Não é esse diálogo, por exemplo, que temos em João 8, né, quando também a liderança com o Senhor fala assim: nós não somos escravos, o nosso pai é Abraão. Deus prometeu um monte de coisa para a gente. Nós somos filhos da promessa. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Eu sou filho do pai. E aí, então, dentro de uma perspectiva bélica, ele propõe uma rebelião às autoridades, ele promove morte, ele é preso. E me parece que Barrabás me funciona bem como uma figura de quando nós tentamos servir a Deus e trabalhar as coisas do reino dele segundo as armas e as regras dos homens. Nós entendemos mal o texto. Nós entendemos mal as promessas. Nós entendemos mal o reino de Deus. O Senhor já desde o Velho Testamento fala: não é nem por força nem por violência. Não vai ser assim que o reino do Senhor vai ser estabelecido na terra. Não vai ser a gente brigando, não vai ser a gente tirando espada, não vai ser a gente matando uns aos outros, não vai ser a gente levantando contra autoridades. Então a multidão, ele olha o Cordeiro de Deus, mudo, calado, ele olha Barrabás, filho do pai, um nome famoso, poderoso em obras, que já matou, que já lutou. Ah, nós queremos esse aqui, ó. Nós queremos ser Barrabás. Nós queremos libertar Barrabás. Faz muito mais sentido do que um rei cordeiro. Faz muito mais sentido do que um rei que não está exigindo o sangue do outro, mas está dando o seu próprio sangue. Mas não é esse o convite do Senhor para nós, ao pertencermos ao seu reino? Não é essa grande dificuldade? E isso não é uma loucura para os gentios? Não é uma loucura para os que se perdem? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum um reino em que o rei, ele não mata seus rebeldes. Ele se mata para dar vida aos rebeldes. Um reino onde a graça do Senhor é o que viabiliza nossa existência dentro dele. É uma misericórdia que não tem fim, uma fidelidade que se renova. Esse é o reino de Deus. Que o Senhor nos faça tirar nossos olhos da perspectiva do Barrabás. Muito fácil para nós isso. Lidarmos uns com os outros na força do homem. Brigarmos uns com os outros na perspectiva humana. Está na hora de eu tirar minha espada e dar umas espadadas por aí. O Senhor fala: não, pá, meu reino não é assim. Não é assim no meu reino. Você está entendendo errado as coisas. E veja se não faz sentido, talvez, se a gente, por exemplo, a gente pega, nós sabemos lá em Efésios, né? Efésios 4-6, esse último bloco do livro de Efésios, Paulo falando: andeis de modo digno. Então, nós sabemos que ali Paulo começa a falar do nosso procedimento. Mas veja se a gente não pode fazer um paralelo aqui, a partir do capítulo 5, quando Paulo ele vai dizer, né, das armas da luz, armas das trevas. E aí eu queria convidar você a pensar nisso. Porque Paulo fala: olha, no reino dos homens, os homens se enchem com vinho. No reino de Deus, os homens se enchem com o Espírito Santo. No reino dos homens, nós somos violentos, caluniadores, fofoqueiros, difamadores. No reino de Deus, nós falamos uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. No reino dos homens, nós somos reclamões e murmurentos. No reino de Deus, nós damos graça por tudo ao Senhor. No reino dos homens, as mulheres exigem igualdade. O feminismo impera. Eu e meu marido, a família é como se fosse uma comunidade. Não há um líder, não há um cabeça. É tudo decidido igual. Pior será quando a mulher ganha mais dinheiro e sustenta a família. Porque aí ela, inclusive, não é igual, é ela que manda.
Pior é quando uma mulher se vê melhor espiritualmente que seu marido. Aquele estúpido que não consegue entender a Bíblia. Então está na hora de eu colocar minhas ordens, está na hora de eu falar, está na hora de eu ser Barrabás, está na hora de eu dar espadada, está na hora de eu fazer um mutim no meu casamento. Esse é o reino dos homens. No reino de Deus, Paulo vai falar: mulheres, sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. No reino dos homens, o homem se torna egoísta nos seus desejos, nas suas vontades, vive para si, tem sua esposa como quase que alguma coisa que pode ser descartável. No reino dos homens, casamento vale pouco, divórcio está na mesa. Minha esposa chega aos 50, é uma brincadeira, mas não é. Kézia tem 50, né? Mas a minha esposa chega aos 50, eu troco ela por duas de 25. Eu quero meus prazeres, eu quero minhas amantes, eu quero meu desejo. No reino dos homens é isso. No reino de Deus, atenção, maridos. Entregue a sua vida para a sua esposa. Não é as boas, não, velho. Não são as maravilhosas, não, porque Paulo vai dizer, não, sabe o que um marido deve fazer? Assim como Cristo faz com a igreja? Ele trabalha para embelezá-la. Ele trabalha nas suas rugas, nas suas máculas. Ele a santifica. No reino de Deus, o marido ele está em missão. E ele foi chamado para embelezar sua esposa. Não importa a depressão, não importa a loucura, não importa a avareza, não importa a feiura, qualquer outra coisa que nos nossos olhos as coisas não são ou não saíram do jeito que eu imaginava. No reino de Deus, o rei fala: faça como eu fiz. Dê a sua vida para a sua esposa. No reino dos homens, os filhos são egoístas, correm atrás do que é seu, conseguem seus diplomas, saem de casa, vivem as suas vidas. No reino de Deus, os filhos honram seus pais. Inclusive financeiramente. O contexto aí é financeiro. Os filhos se preocupam com seus pais. Até o último suspiro dos meus pais, eu vou honrar meus pais. No reino dos homens, os filhos são rebeldes. No reino de Deus, os filhos se submetem aos seus pais. No reino dos homens, os empregados são espertos. Se meu chefe não está vendo, está tudo certo. Inclusive, ele ganha tanto dinheiro, ele é tão rico que eu acho que eu posso até roubar algumas coisas da empresa sem que ele saiba. Só trabalho se ele estiver vendo, eu só faço as coisas se ele estiver vendo. No reino de Deus, o empregado faz para a glória de Deus. E mesmo que ninguém esteja vendo, ele faz para o seu Senhor. No reino dos homens, o patrão é explorador, é avarento, defrauda seu empregado, retendo mais do que devia, exigindo mais do que pode, não se importando com a sua saúde, com o seu tempo, com a sua família, ele só quer seu bem. No reino de Deus, o patrão entende que ele foi chamado para abençoar as pessoas que trabalham com ele. E por meio do emprego e por meio desse recurso, ele pode abençoar muitas famílias. No reino dos homens, nós andamos segundo a força do nosso braço. No reino de Deus, nós andamos segundo a força do seu poder. No reino dos homens, nós vestimos as armaduras terrenas e lutamos contra homens, carne e sangue. No reino de Deus, nós sabemos que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Uma pessoa que vive assim, ela não é uma loucura? Ela não é uma loucura entre nós, irmãos? Entre irmãos. Que o Senhor levante loucos entre nós. Que o Senhor levante pessoas que gerem em nós um desconforto de falar, cara, essa vida sua não faz sentido. Que caminho é esse que você está trilhando? É o reino de Deus que se assenhorou de mim. Eu criei na boa confissão do Senhor
E eu fiz essa boa confissão também. Eu não pertenço ao reino dos homens. Os irmãos conseguem perceber a força desse conselho de Paulo para Timóteo? Combate o bom combate e toma posse da vida eterna. O que o Senhor Jesus tem para nos oferecer hoje no reino dele? Vida eterna. No final, na continuação, quando ele vai falar, Timóteo, você fala para os ricos não confiarem na instabilidade das riquezas, para que os ricos sejam generosos em dar, prontos para repartir, que eles tenham um coração dado, que eles acumulem tesouros no céu, sólido fundamento para o nosso futuro e que eles tomem posse da verdadeira vida. Porque há uma falsa vida e há uma verdadeira vida. João 15 vai deixar bem claro que a videira verdadeira é Jesus Cristo e nós só teremos vida verdadeira se permanecermos nele. O problema é que quando esses dois reinos se apresentam para nós, escolhas radicais nós vamos precisar fazer. Que o Senhor nos livre de sermos Barrabás, que o Senhor nos livre de sermos Judas Iscariotes, que o Senhor nos livre de anularmos a cruz de Cristo e flertarmos novamente com o reino de Satanás. O Senhor, ele tem falado, ele fala isso em Atos 26, quando ele chama Paulo para o ministério. Eu te enviarei, Paulo, para os gentios, para você abrir os olhos deles, tirá-los das trevas, levá-los para a luz e tirar todo o poder de Satanás e do reino de Satanás, e esse povo possa desfrutar do reino de Deus. Somos do reino de Deus, irmãos. A cruz de Cristo, ela traz esse julgamento para o mundo. É muito importante. Nós temos nossos olhos abertos para isso, e é assim que eu termino com João 12. O Senhor mesmo antes dele ser crucificado, vocês acham que foi o Sinédrio que julgou Jesus? Vocês acham que foi Pilatos que julgou Jesus? Foi Jesus que julgou o mundo. Está na hora. A cruz vai julgar esse mundo. E eu vou expulsar o príncipe desse mundo. Eu serei o grande vencedor. E eu já defini. Eu julguei esse sistema. Eu julguei esse mundo. Leia Apocalipse, irmãos, tome posse dessa verdade. Não coloque o seu coração nesse mundo, ele está condenado. Que o Senhor desapegue nosso coração das coisas dessa vida. Sair dela, povo meu. Não é tão bonita essa expressão? Eu até pesquisei, né? Não sei a versão sua, porque na minha versão, revista atualizada, essa placa, né, Titulus Crucis, que é a placa que Roma colocava na cruz do crucificado para indicar a sua condenação, ou seja, eles falavam o motivo que essa pessoa morreu. O mundo falou, Jesus vai ser crucificado porque ele disse que é um rei de um outro reino, e nós não aceitamos isso. E na minha versão, todos os 4 evangelhos está em caixa alta isso, né? Existe uma pequena variação no texto, mas os 4 dizem, este é o rei dos judeus. E aí eu lembrei de um outro texto que também tem na minha Bíblia, que está lá em Apocalipse 19:16, que também está em caixa alta. Eu falei, mas caixa alta? Aí eu fui pesquisar. E eles dizem que os escribas, né, as pessoas que traduziram a Bíblia, quando eles vão colocar um texto que é uma insígnia, que é um texto numa placa, é um texto escrito em algum lugar, eles colocam em caixa alta para que nós saibamos que não foi ele que escreveu, mas isso é o que estava escrito naquele lugar. Então nós temos na cruz de Cristo essa placa, esse títulos. Ele é o rei dos judeus. Mas em Apocalipse 19:16, que visão tremenda do Senhor descendo à terra com um cavalo branco, com os exércitos do céu o seguindo. E na sua coxa existe também uma insígnia. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu ia falar amanhã, mas hoje, amanhã,
vai aparecer várias situações na nossa fé, na nossa vida, na nossa história, que vão fazer essa pergunta: quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Jesus é o seu rei? Não, não. Meu rei é César. Me deixa fora disso. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. A cruz de Cristo estabeleceu de uma forma inequívoca o triunfo do Cordeiro. Ele condenou o mundo e ele garantirá para o seu povo um futuro eterno nele mesmo. Eu falei com os irmãos, desculpa o horário, nós poderíamos terminar essa reunião cantando: Senhor, eu descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas pelo poder do teu amor. Porque no reino dos homens, o que nos dirige é violência, ira, raiva, rancor, depressão, vingança. No reino de Deus, o que nos move é o perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor nos leva a desejar testemunharmos de Cristo e do seu reino no nosso dia a dia, irmãos. Não é lá na África pregando lá para... É no nosso dia a dia, irmãos. Alguém virá para você e fala assim: você me desculpa fazer essa pergunta? Por que a sua vida não faz sentido na minha lógica? Então nós poderíamos dizer acerca do rei e do reino de Jesus, que é loucura para os gentios, mas para nós é poder e sabedoria de Deus. Toma posse da vida eterna, irmão. Não troque a verdadeira vida por nada desse mundo. Que o Senhor nos dê esse desejo e que nós venhamos perceber que por meio da graça dele, por meio do poder dele, o Senhor ele tem esse caminhar de força espiritual para nós prosseguirmos até a vinda dele. Essa expressão que aparece em Timóteo 6, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o Senhor vai destruir o anticristo, na manifestação da sua vinda. Essa palavra no grego, epifania da sua parousia. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, vai manifestar a sua presença nessa terra. E a gente deveria falar um amém igual a Judas. Nós deveríamos falar: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 11. Quando João tem essa cena, eu vi quando o anjo tocou a 7ª trombeta. Então os 24 anciãos começaram eles se prostraram e louvar, dizendo: o reino dos homens se tornou do Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Chegou o tempo determinado, a manifestação do Rei. Jesus, o Rei dos Reis, vai se manifestar. Que o Senhor abra os nossos olhos para isso.